Olá pessoal, fiquei aqui um bocado de tempo sem produzir material porque eu estava realmente ocupado. O pouco tempo que nos resta aqui para fazer alguma coisa depois do batente, nos fins de semana, ele foi ocupado nos últimos meses para lidar com dois Drakes TR4, tentando colocá-los em operação novamente. E tivemos sucesso. Mas esse assunto vai ficar para o próximo vídeo, que já está no forno aqui. É que nessa lide aqui de tentar voltar a produzir algum material, aconteceu que algumas semanas atrás, no começo de janeiro, nós fizemos uma reunião do grupo RF Old School. Então eu fiquei com vontade de contar para vocês um pouco da história de por que RF Old School e como é que nós estamos nessa situação hoje, né, com o canal aqui e outras atividades. Então eu vou contar para vocês, eu recolhi aí algumas imagens, algumas fotos desse período todo e eu acho interessante colocar essas informações para quem tiver curiosidade, ok? Vamos lá. Primeiro, esse é o grupo. Placa 1 Oscar Yankee, o Hilton, antigo PY2OYA, o Arlindo, PY2LOY, o Cantelli, PY2 Charlie Echo Charlie, o Delson, PY2DME, e eu aí no meio, PY2AZL. Nessa foto vocês veem uma configuração muito parecida e muito diferente. Existem 35 anos de diferença entre a foto da esquerda e a foto da direita. Parece que o boné do Hilton é o mesmo, né? Mas não é não. Aquele está guardado, mas ele está com outro boné. E vou contar a história de como é. Bom, tem outras coisas que dizem que é a mesma equipe, né? Olha, o FT-101 é o mesmo, o Shure 444 que está aqui atrás é o mesmo. O acoplador de antenas Dentron que está aqui também é o mesmo, ok? Então, como é que tudo começou? Tudo começou, eu diria que antes de 1989. Lá em 1985, a gente foi se encontrando profissionalmente. Nós trabalhávamos no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações da Telebrás, que depois, em 98, com a privatização do sistema Telebrás, virou Fundação CPQD. E nós trabalhamos no desenvolvimento de equipamentos de transmissão digital, via satélite, via rádio micro-ondas e via fibra ótica. Nós estávamos em alguns projetos associados a esse desenvolvimento de equipamentos nessa época aí dos anos 80 e anos 90. Claro, o rádio era o assunto comum na hora do cafezinho e assim a gente foi criando uma certa intimidade. Só que o tempo, as questões profissionais acabaram nos distanciando e foi cada um para um lado, outros mais distantes, outros menos distantes. E num certo momento, que nós achamos que foi em 1989, que como somos jovens a gente não consegue lembrar direito mais nem de quando isso aconteceu, o grupo se reuniu em torno de uma Electrio 3DX3, essa antena que vocês estão vendo aí. Eu, na época, até fiz um financiamento no banco para poder comprar a 3DX3, e conversando com o pessoal lá no CPQD, lá no serviço, tomando café, eu disse: gente, eu comprei uma direcional, mas eu não subo em torre, né? Então, vocês conhecem alguém que sobe em torre, que pode me ajudar a colocar a antena lá em cima da torre e tal? Aí eles resolveram marcar um fim de semana aí, talvez tenha sido num sábado ou num domingo, acho que foi um sábado, e nós vamos colocar isso lá. E subiram no telhado, subiram na torre, colocaram a antena lá para cima. Depois nós fomos para o rádio no final do dia lá para dar uma testada em 20, em 15, em 10 metros, ver como é que a coisa funcionava. Então esse foi um grande primeiro encontro do grupo, que obviamente na época não chamava RF Old School, porque
Não era uma school, não era uma escola ainda, a gente estava começando a fazer alguma coisa junto. E não era tão old, né? Nós éramos jovens naquela época. E tudo começou mais ou menos por aí. Nessa última reunião, nós tiramos outras fotos do grupo. E eu coloquei essa aqui para mostrar que, mesmo daquela época, o João Roberto, PY2JF, já fazia parte da patota, né? Só que ele não veio naquele fim de semana para ajudar a montar a 3DX3. Então ele não participou daquela foto histórica, mas ele já fazia parte da panelinha ali do pessoal da RF, né? Além disso, também fazia parte do grupo o Dorival, PY2LIN, que aparece na foto aí com a Catarina, com a sua esposa. O Dorival tem uma história interessante, que depois de um certo tempo de trabalho, ele se aposentou também, se retirou e numa chácara que ele morava aqui perto de Campinas, ele montou dentro da chácara esse veleiro, o Luthier. Foi também muito interessante participar, não diretamente, mas de visitá-lo de vez em quando e ver ele empenando madeira e montando as nervuras e instalando os equipamentos de navegação, os equipamentos de rádio. E hoje ele navega pelos 7 mares aí no seu veleiro Luthier. O último contato que nós temos com ele, via WhatsApp, ele está lá em Hobart, na Tasmânia, essa ilha que pertence à Austrália, né? Está navegando por lá, naquela região. Um pouco difícil conversar, porque a gente não encontrou uma propagação interessante até agora, em horário interessante, porque ele está no horário oposto da gente, né? Então fica difícil para a gente manter um contato, mas nós vamos manter contato lá com o Luthier PY2 Lima Índia November /móvel marítimo. Qualquer hora a gente consegue esse contato. O grupo, de fato, se reuniu há 2 anos atrás. Estavam cada um para um lado, na sua tarefa profissional, tocando suas famílias. João está lá em Americana, Delson entre Campinas e Pirassununga, Arlindo entre Araras e Hortolândia, o Hilton entre Campinas e Vitória, onde ele está morando, Dorival lá no mar, enfim, e eu aqui por Campinas. E daí deu vontade da gente juntar essa patota de novo e começar a fazer radiofrequência, fazer rádio de fato. E montamos um grupo de WhatsApp, que chama RF Old School, e começamos até nos reunir em 144, 570, em VHF, no Simplex, uns papos muito interessantes com o João lá em Americana, discutindo as questões que ele tinha encontrado com as antenas, com as interferências nas repetidoras do CRAN, do Clube de Radioamadores de Americana, as sintonias dos duplexadores, enfim, várias coisas muito interessantes. A gente trocava ideias lá no direto em 144, 570. Aliás, esse direto está 24/7 aqui, operacional aqui em casa. Quem quiser fazer um contato, bater um papo, tirar uma dúvida, é só apontar a antena para Campinas e chamar. Se eu estiver aqui em casa, responderei com prazer. Mas daí esse grupo de WhatsApp começamos a trocar ideias, a trazer questões, e a gente começou a montar alguns vídeos, porque as questões começaram a ficar complexas. Então, quando você queria... não dá para ficar mandando texto pelo WhatsApp, não dá para ficar mandando áudio pelo WhatsApp. Então, para explicar, como bons engenheiros, como bons técnicos, a gente tem sempre que fazer um desenho. Então, era um tal de montar um diagrama, montar um PowerPoint, aí gravava um vídeo com esse negócio e mandava para a turma para colocar a questão ou colocar uma proposta de solução. João começou a colocar isso no site do grupo do CRAN, né? No site do CRAN, e daí surgiu a ideia de por que a gente não pega o que a gente anda fazendo e cria um canal no YouTube e democratiza essa informação para o pessoal que está por aí. E surgiu então esse canal no YouTube que vocês têm participado, têm privilegiado. É um prazer para a gente ter vocês por aqui também colaborando com a gente, tá? Então,
agora dia 9 de janeiro, há uma semana atrás, o grupo fez 2 anos e nós aproveitamos que o Wilton estava aqui em Campinas, fazendo uma visita para a família aqui em Campinas, veio de Vitória e fizemos uma reunião aqui com churrasquinho, com direito à antena, com direito a um bom bate-papo, no dia 4. No dia 4 de janeiro foi esse encontro. Foi daí que surgiram essas novas, essa daqui não, outras fotos que eu vou mostrar para vocês. No ano passado, acho que foi lá para o começo do ano passado também, nós fizemos o segundo encontro nosso. O primeiro foi lá em 2023, quando o Wilton veio para Campinas, fizemos o nosso primeiro encontro. O segundo encontro foi quando o Dorival esteve por aqui, no começo do ano passado, e nós fizemos o segundo encontro. Nesse momento nós estávamos lidando com a IAG de 4 elementos para VHF, para 6 metros, para a banda de 50 MHz, porque a gente cismou de que, considerando a nossa juventude, nós temos que aproveitar ao máximo o 25º ciclo solar. Com um pouco de sorte, a gente vai aproveitar também o 26º daqui a 11 anos, 2036, né? 2036. Mas a gente já está começando a chegar no... Eu, por exemplo, estou começando a chegar no limite, né? E então a gente tem que aproveitar os ciclos solares quando eles aparecem. E naquela época estávamos tratando aqui do projeto da IAG, que no simulador funcionou muito bacana, só que na hora que você monta, o mundo real é diferente, né? E daí esse segundo encontro ele serviu para a gente discutir um pouco sobre a IAG. A expectativa era que, uma vez simulado, a hora que a gente dobrasse o dipolo, a impedância iria subir, possivelmente para perto de 180, 200 ohms. Então, um balão de meio comprimento de onda com cabo coaxial, 4:1, balão 4:1, reduziria essa impedância de volta para perto de 50 ohms, então a antena iria operar adequadamente e realmente não funcionou. A impedância estava muito baixa, e a gente conseguiu aqui algo perto de 12 ohms de impedância na ressonância da antena, o que era completamente inaceitável. Mas, depois, considerando que a impedância estava baixa, em vez de usar um balão 4:1, nós usamos um balão 1:1, feito nessa marmitinha aqui embaixo. Essa marmitinha é uma latinha de chá para proteger o cabo coaxial. Ainda é um balão de cabo coaxial, mas é um balão para 1:1. Então a antena funcionou muito bem. Nós conseguimos uma perda de retorno aí melhor que 30, 35 dB na ressonância, na parte baixa da faixa de 6 metros. E para comemorar, essa antena subiu na torre, está lá em cima da torre, operando, bacana, quando a propagação abre, acima da famosa 3DX3, que foi a motivadora da reunião desse grupo lá nos idos 1989. Esse é o Carlos Cantelli, PY2CSE, e as suas camisetas. Cada encontro nosso ele inventa uma camiseta diferente. Nós somos viciados em zerar a antena, né? A antena tem que ser 1:1, tem que ter uma perda de retorno de menos 30, menos 40 dB, senão não está boa. Não precisa disso, né? A primeira camiseta dele então fala que essa fissura, né, em relação à taxa de onda estacionária, poxa vida, 1,5 por 1 dá 4% de perda de retorno. Relaxa. E dessa vez ele fez essa outra camiseta, agora no terceiro encontro, dizendo que radioamadorismo não é um hobby, é um estilo de vida pós-apocalíptico. Ele vai inventando as camisetas dele. Aqui o nosso campo de teste, eu estava preparando o campo de teste aqui, que é o melhor lugar que a gente encontrou para testar a antena. Coloca um peso aí no cano de alumínio e monta a antena em cima. Cantelli e Arlindo montando uma Brasília 3 que o Arlindo trouxe. Eu não posso dizer que ela é nova, ela estava na caixa, mas ela talvez estivesse há décadas dentro daquela caixa, do jeito que estava a caixa. Não sei, mas então nós montamos a antena aí
como sobremesa do nosso churrasco, para passar no Nano VNA e verificar como essa antena estava se comportando. Fizemos os ajustes, ela ficou bem razoável. Arlindo levou para casa e prometeu que vai colocar ela em cima de um mastro. Vamos ver. A Penélope sempre vigiando todo mundo e tomando cuidado para que nenhum pedaço de carne ficasse perdido no chão forever. Então ela está vigiando tudo que a gente estava fazendo. Ela participa ativamente do RF Old School. E ela é old também, já está com 12 para 13 anos, coitadinha, já está bem branquinha. Os papos rolaram longamente até o final da tarde, né? Parecia rodada de 40 metros em AM. O que tinha de história, apesar da gente estar no grupo de WhatsApp direto, às vezes no rádio, quando junta, tem história. Então esse momento é bem interessante, bem agradável também. Hilton trouxe o filhão lá de Vitória para ir começando a contaminá-lo com um pouco de RF, né? Um pouquinho de RF de cada vez, e daqui a pouco nós vamos ter um novo placa 1 aí, ou um PY2, não sei, vamos ver. Arlindo montando, tirando da caixa a sua Super Electril Dual Band Brasília 3. O Delson tentando me convencer, e convenceu, a colocar o Drake TR7 na bancada, que ele ganhou, para a gente recuperar e pôr ele para operar novamente. A gente já teve sucesso com 2 TR4, né? Por que não encarar um TR7? Não tem nada a ver um com o outro, mas vai ser divertido também. Esse é o próximo desafio aqui do grupo. E aí a nossa foto que eu já mostrei, todo mundo no nosso Shark, e a foto histórica. Essa foto histórica foi a que reproduziu a formação original 35 anos atrás. E se vocês olharem aqui em cima da mesa, a foto original em papel, claro, né? Não tinha nada digital na época, sobre a mesa para garantir que nós estivéssemos nas posições adequadas. O papo rolando, como eu já falei, de repente uma chuva, uma tempestade de granizo, com cada tijolo de gelo caindo, que até estourou o cano em cima do muro, gerando uma diversão adicional e muito trabalho no domingo seguinte para eu poder restabelecer a água aqui em casa. E essa é a grande equipe RF Old School, que eu já falei para vocês. O Arlindo, Cantelli, Delson, Dorival, Hilton, Roberto, João Roberto e eu, por enquanto. Uma história interessante, uma história de longa data, uma história que se perpetua. Eu agradeço demais o companheirismo do pessoal, o incentivo e os papos legais que a gente tem, conversa de radiofrequência propriamente dita. Por isso que o grupo chama RF Old School uma radioterapia, um espaço de radioterapia. É aí que a gente coloca a nossa vida em dia, nosso perdão, psicológico em dia, distribuindo um pouquinho de radiofrequência. Ok? Sobre os Drakes, eu vou falar logo mais assim que eu preparar o vídeo para vocês. Foi uma jornada bastante interessante. Aí está, bem-vindos ao RF Old School e colaborem, participem, mandem suas opiniões, estejam com a gente que a jornada vai ser bem interessante. Até a próxima, 73, de PY2 a ZL.